Deus. Aleluia. Gente, hoje o nosso assunto é sobre concordância, né? Vamos falar sobre a importância da concordância e o poder da concordância no casamento. Yasmin, coloca, por favor, aí o nosso título aí. Então, há um poder muito grande, gente, quando a gente está em concordância, né? A própria Bíblia fala sobre isso, né? Então, pode colocar o primeiro versículo aí. Então diz assim, olha, também vos digo, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meio do meu Pai, que está nos céus. Mateus 12, 19. Né? Então eu estou dizendo, olha, se qualquer um de vós concordarem, né? Se qualquer um de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que lhe pedirem, isso lhe será feito. Então, toda vez que há concordância entre duas pessoas, né, há uma manifestação do poder de Deus, de milagres, né? Coisas grandes acontecem quando existe concordância. Quando dois concordam a respeito de alguma coisa, a Bíblia diz que o que você pedir será feito, né, que o Senhor, o Pai, vai estar fazendo. Então, há um poder na concordância. Diga assim, poder na concordância. Então, toda vez que nós concordamos, há um grande poder. E tem um outro versículo que diz assim, pode colocar o próximo aí. Porventura andarão dois juntos se não estiverem em acordo? Porventura andarão dois juntos se não estiverem em acordo? Então, olha só que importância de estar junto, né? Pensando, caminhando junto. E é interessante, coloca a próxima frase aí, que diz, olha, é impossível andarmos na mesma direção se não estivermos indo na mesma direção. Então, na vida conjugal, principalmente, gente, às vezes a gente está junto há tantos anos, né? Ou alguns há poucos anos, né? Cada um está num contexto. Mas o importante é saber o seguinte, quando a gente pode às vezes estar junto, né, vivendo numa mesma casa, no mesmo teto, a mesma família, mas nós não estamos caminhando na mesma direção. Então são duas coisas diferentes. Uma coisa é você estar junto, outra coisa é você caminhar na mesma direção, né? É como eu até dei o exemplo aqui, fica de pé, amor. Eu dei exemplo aqui aquele dia, né? Eu e a Alexa aqui estamos juntos, né? Se a gente mostrar aqui, a gente está junto, né, nesse contexto, né? Estamos unidos aqui, estamos unidos. Mas se ela quer ir para lá e eu quero ir para cá, nós não estamos caminhando na mesma direção, né? Então vai para lá, amor. E eu venho para cá. Apesar de estarmos juntos, nós não estamos indo na mesma direção. Então, muitas vezes acontece isso no casamento. A gente está junto há anos, né, caminhando ali, estamos juntos ali naquele contexto de família, marido e mulher, mas não estamos caminhando na mesma direção. Então, mais do que estar junto, a gente precisa caminhar numa mesma direção. Caminhar numa mesma direção. E para que isso aconteça, tem que ter o quê? Concordância. Para que isso aconteça, tem que ter concordância. Então, a concordância, gente, é uma das coisas fundamentais no casamento. Fundamentais no casamento, na vida conjugal, né? Para que haja prosperidade, para que as coisas possam acontecer, né? Tem que haver concordância, né? E casamento é isso, casamento é uma negociação, né? A vida conjugal, ela é uma negociação. Então, a gente precisa estar o tempo todo negociando as coisas, tá? Assentando e conversando juntos a respeito das coisas, né, de cada área, como nós vamos falar aqui, para que haja uma concordância. E eu sei, é claro, né, tem pessoas, muitas pessoas estão aqui que têm essa dificuldade no relacionamento, né? Porque uma das partes, um dos cônjuges, às vezes não concorda, tem ideias, né, diferentes, né? A gente vai falar sobre isso também, né? Porque às vezes um tem um pensamento, um quer ir para um lado e o outro quer ir para o outro lado, né? Então a gente precisa ver como que se resolve isso. Quando, né, as pessoas estão juntas, mas cada um está querendo ir para um lado. Então é preciso que se tenha também uma solução, que se busque uma solução a respeito disso. Antes da gente estar falando, eu queria que a bispo vai estar explicando um pouquinho sobre essa roda da vida, né, que está aqui.
nesse quadro, né, que tem várias áreas, ela vai falar um pouquinho sobre isso daqui. Está dando para todo mundo ver aqui, eu acho, né? Essa roda da vida a gente tem que Deus, né? A vida conjugal, filhos, saúde, a vida social, a vida financeira, a vida profissional e o emocional. Então, aqui a gente vê assim, isso é a nossa vida, né? São as áreas da nossa vida. E uma área interfere na outra, né? E depende da outra. Por exemplo, se você não está bem, né? Se tem alguma coisa não está bem aqui, você é casado, não está bem na vida conjugal, isso vai afetar... Se não há acordo, por exemplo, né? Vai afetar a área emocional. A área emocional vai afetar a nossa saúde, né? A área emocional afeta o relacionamento com os filhos, afeta também a nossa vida espiritual, a nossa comunhão com Deus. Afeta a área profissional também, o financeiro. Afetando o financeiro, vai afetar o social, porque o financeiro afetado, talvez a gente não vai poder, a pessoa, ter a mesma vida social que tinha antes, vai ter que estar privando de muitas coisas, né, que às vezes a pessoa tinha, de alimentos, de provisão, de viagens. Então, tá tudo interligado, né, na nossa vida aqui, né? Tudo interligado. Todo problema que você tem na vida conjugal afeta emocionalmente, né? Quantas pessoas estão afetadas aí porque há um desacordo na vida conjugal, né? Não há harmonia na vida conjugal, afeta aqui o emocional. A pessoa fica triste, a pessoa fica desmotivada, a pessoa fica sem alegria. E o emocional estando afetado, afeta o quê? Os filhos também. E é incrível que quando a gente faz, às vezes, a gente vai dar nota, né, nessas áreas. Nunca a gente tem uma nota a máxima em uma das áreas, justamente por isso. Que às vezes a gente fala assim, até que minha vida espiritual, até que está legal. Vamos dizer, de 1 a 10, eu vou dar 8 para a minha vida espiritual, que eu acho que eu posso melhorar mais na minha comunhão com Deus, na minha leitura da palavra. Então, eu vou dar 8 na minha vida espiritual. Aí, quando chega aqui na saúde, saúde eu dou 5, né? Eu não estou muito bem, eu não cuido bem da minha saúde, eu não dedico. Então, aí a gente vai dando essas notas. E é interessante que, até hoje, eu não vi ninguém assim preencher né, falar assim, em uma dessas áreas aqui, eu dei 10. Né? Então, por quê? Porque está tudo interligado. Se a gente vai dar 5 na área da saúde, não tem como você dar um 10 no emocional, né? Não tem como a gente dar na vida conjugal, em qualquer área, porque se a gente não está bem na nossa saúde, isso afeta o nosso emocional, né? A gente não fica legal emocionalmente. E vice-versa. Se alguma coisa a gente não está bem emocionalmente, vai refletir também na nossa saúde, na nossa vida social. Então, não tem como separar, né, essas áreas. E da mesma forma que uma das áreas ela influencia em todas as áreas, da mesma forma, se você mudar uma das áreas, você vai também alterar as outras áreas. Então, se você começa a trabalhar na sua vida conjugal, né, na questão do acordo, da harmonia, relacionamento, quando isso aqui começa a melhorar, né, automaticamente o que ajuda a melhorar? A área emocional. E automaticamente, quando a vida conjugal está bem, o emocional está bem, isso afeta quem? A vida familiar, afeta os filhos também, né? E estando tudo em harmonia, estando tudo bem, o que acontece? A pessoa ela tem capacidade, ela tem possibilidade de crescer profissionalmente, porque ela está motivada. A casa está bem, relacionamento está bom, a pessoa fica motivada e ela pode, né, avançar na vida profissional. Vida profissional estando bem, a financeira melhora. Né? A vida financeira melhor, o social. O que é o social? Passeio, comprar as coisas que você quer comprar, se divertir, é o social nesse sentido, né? E o social estando bem, a sua saúde também vai estar bem. Então, olha que interessante, às vezes a gente pensa que precisa de muita coisa, né, para que a nossa vida possa mudar. Mas, na realidade, se você começa a mudar, se você foca bastante numa área e começa a mudar aquela área, todas as outras áreas vão ser atingidas e afetadas por aquela área que você começou a trabalhar nela e a mudar, né? Então, é importante que a gente comece a tentar mudar, né, essa área para que as outras áreas também sejam atingidas, né? O que a gente mais vê hoje em relação a essa questão de família são pessoas emocionalmente totalmente fragilizadas emocionalmente por causa do relacionamento familiar. Por causa de uma família que não está uma família funcional, que as coisas não estão funcionando como deveriam funcionar.
Isso gera uma estabilidade emocional, né? Então, tem uma frase, Yasmin, que é a última que eu vou colocar aqui, que fala justamente sobre isso que nós falamos. O acordo... Não, a outra. Isso. Todos os problemas que você vive hoje, eles foram criados em sua família. E as soluções de todos os seus problemas são resolvidos em família, dentro de casa. Amados, isso é tão verdade isso aqui. Tudo o que acontece na sua vida hoje, todas as situações, todos os problemas que você tem na sua vida, foram criados dentro de casa. Dentro de casa. É na criação, é na convivência, é no relacionamento, né? Ali, familiar, que foram criados os problemas. E é também dentro de casa que esses problemas serão resolvidos. É na família que eles serão resolvidos. Então, olha que importância que é a família, né? A família é esse lugar aonde de restauração também. É ali que começam a ser restauradas, né? A questão emocional, a questão da paternidade, né? A questão financeira, saúde, tudo começa dentro da família. E assim, Tudo começa dentro às da vezes família. o problema é claro, foi gerado na nossa família, qual a gente Na cresceu, infância, né? na infância, adolescência, com os nossos pais. Aí agora, talvez, não estamos mais naquele contexto da nossa família, estamos agora na família que nós formamos, né? Mas nessa família que nós formamos, nós também resolvemos essas situações, Exatamente, né? O que a gente falou até na semana passada, né? Tratando as Paternidade. situações, conversando, né? Abrindo o coração, né? A gente falou que tem pessoas que têm dificuldade de abrir o coração, um cônjuge com o outro, não está bem ali, né? Essa pessoa pergunta, está com alguma coisa? Tal. Não, está tudo bem, a pessoa se fecha. Né? A pessoa se fecha e não abre o coração. Às vezes não quer passar problema para a esposa, às vezes não quer passar problema para um filho, né? Às vezes não quer conversar. E a gente tem que ter isso, porque é na família que a gente consegue resolver isso, onde a gente tem os laços, né, mais fortes. Então, ou com filho, ou com esposa, ou com uma filha, sabe? Sentar, sabe? Conversar, abrir o coração, colocar as dificuldades. Isso promove cura. Né? A própria palavra fala isso, né? A gente... quando fala confessar os vossos pecados uns aos outros para serem curados, não é necessariamente um pecado, assim, vamos dizer, um pecado, é uma debilidade nossa, porque acaba que aquilo que a gente recebeu na nossa vida gera em nós situações que nos levam a ficar frágeis, às vezes nos levam a pecar, a ter atitudes que não são boas, né? Então, por isso que a palavra de Deus está falando, ó, confesse isso uns aos outros, quer dizer, a quem você tem confiança, né? A quem você sabe que você pode se abrir. Né, até disso aí que a Igreja Católica criou o confessionário, né, e as pessoas vão ali, né, se ajoelham, né, diante ali daquele confessionário, nem bem sabendo, sabe que tem uma pessoa do outro lado ali, né, um sacerdote do outro lado. Mas assim, né, a gente vê a fragilidade, que às vezes ali aquela pessoa que está ali nem é uma pessoa tão confiável, né, como a gente já sabe de muitos casos, para você estar abrindo o coração. Mas a pessoa vai ali com aquela confiança. É nos ensinado assim no catolicismo, dessa forma, né? Então, está confessando os nossos pecados. E isso promove cura, realmente, quando nós abrimos o nosso coração e fazemos isso na nossa família, com os nossos familiares. Né? Então, quando a gente olha, por exemplo, um filho que está indo por um caminho, sei lá, seja do homossexualismo, ou para as drogas, ou alguma situação, né, de desvirtuamento, assim, no sentido moral, seja qual for. O que indica isso, gente? Um filho doente indica uma família doente. Né? Então, quando um filho já está nessa condição, é porque a família já adoeceu antes. É a indicação de que a família já adoeceu antes. Então, é muito importante a gente tratar desse assunto, é muito importante a gente falar sobre família, né? Porque, na realidade, o que acontece dentro da família, tudo que nós somos hoje, é porque aconteceu primeiro dentro da família, e é dentro da família que isso vai ser restaurado. Né? Então, coloca essa outra frase, essa última frase aí, Yasmin. Só tem mais essa que a gente falar. O acordo, então, ela é uma manifestação de equilíbrio emocional de uma relação saudável. Então, o acordo é uma manifestação de equilíbrio emocional de uma relação saudável. Então, é preciso estar emocionalmente equilibrado para que você procure e busque um acordo. Né? A pessoa tem que estar equilibrada emocionalmente. Ela tem que estar, como a expressão que se usa hoje, é a inteligência emocional, né?
que é a pessoa ter equilíbrio, ter domínio próprio. Então, para que haja acordo, é preciso estar emocionalmente equilibrado, para que haja uma relação saudável, né? Porque aí as pessoas vão ceder, cada um vai estar cedendo, né, na sua parte, para que haja esse acordo. Eu estudei direito, e dentro da área do direito, quando está lá no final do curso, né, a gente tem que fazer alguns estágios, né? Então eu fiz estágio no fórum, em várias varas, né? Aí você tem que fazer o relatório. E eu participei de muitas audiências relacionadas à família, né? À separação. Então eu participei de umas 10, mais ou menos, né? E você tinha que fazer o relatório que você estava vendo ali. Então vários casais que chegavam, gente, não tem coisa pior do que isso. O casal chegando, né, diante do juiz. Às vezes, teve uma vez que eu estava lá e tinha um filho, né? Um filho, aí o filho, mais ou menos uns 12 anos, o juiz manda o filho ficar numa sala separada para que os pais possam entrar ali num acordo, resolver, dividir as coisas. Então é um clima tão desagradável, sabe? Porque chega um dos cônjuges com o seu advogado e o outro com o seu advogado. E os dois que estavam unidos numa mesma casa, agora estão ali tentando entrar num acordo, né, para poder organizar ali essa partilha na questão familiar. Então, olha que coisa, gente. Às vezes, isso acontece na vida da gente. Nós não entramos num acordo no casamento e, às vezes, temos que acordar num tribunal, diante de um juiz. Ali, o acordo tem que sair. Ali vai se resolver e definir as coisas até de uma forma que não é uma forma agradável, né? Porque um se sente prejudicado e o outro também se sente prejudicado. Então, às vezes, a gente deixa de estabelecer acordo dentro do relacionamento conjugal, né? E às vezes vai ter que estabelecer um acordo diante do juiz. Então, eu presenciei isso, eu estive em várias dessas audiências, e eu vi o quanto é desagradável, o quanto é um clima ruim, mesmo quando é uma separação consensual, onde as pessoas estão de acordo, mas o clima é terrível. Eu vi jovens, né, um casal, devia ter o quê? 1 ano e pouco de casado, separando. Aí eu vi assim, a frustração do rapaz, sabe, olhar para o rosto do rapaz, aquele rosto triste, a garota também com o rosto triste ali, e eles diante ali daquele juiz, e tendo de fazer um acordo. Então é muito melhor a gente procurar um acordo durante a vida conjugal do que ter que ir para um tribunal diante do juiz e ali ter que fazer os acordos, né, de forma que não é uma forma muito agradável, né? Então, gente, o que acontece hoje, muitas vezes, em relação a essa questão de acordo, né? Deixa eu abrir aqui. Então, para que haja quando se tem o cônjuge, o casal, né? Então, para que se haja uma concordância, né, dentro do relacionamento conjugal, tem no mínimo 3 opções. A primeira opção é insistir. Então, tem pessoas que insistem obstinadamente até que as coisas saiam do seu jeito. A primeira opção é essa. É insistir até que as coisas saiam do seu jeito. Então, tem relacionamento que é assim, que um dos cônjuges, ele insiste, né, até que as coisas saiam do seu jeito, né? Talvez aqui, no nosso meio, tenha algum relacionamento que é assim. A outra opção seria o seguinte, para que haja essa convergência de ideias, né, em relação a algum assunto. A primeira, então, é insistir. A segunda é render-se passivamente ao que o seu cônjuge quer. Então, às vezes o relacionamento é tão difícil porque o outro insiste demais em algum ponto, em alguma área, né, de situação do relacionamento, que o outro cônjuge, o que ele faz? Ele se rende, ele fica passivo, ele aceita, né? Porque o outro, às vezes, é muito insistente, porque o outro se impõe, e aí o outro fica passivo na relação. Então, a primeira, a insistência até que a sua vontade seja cumprida. A segunda coisa é aquela pessoa que rende-se passivamente ao que o seu cônjuge quer. Às vezes tem alguém que está aqui assim desse jeito. E a terceira coisa, que é chegar a um acordo, que é o mais sábio, né?
que é o mais sábio, é quando se chega a um acordo. Então, por isso que a gente queria tratar desse assunto hoje, né? E eu sei que tem muita gente aqui que tem dificuldade, porque às vezes o cônjuge é inflexível, o cônjuge não quer conversar, o cônjuge não quer sentar, enfrentar uma situação, estabelecer um acordo, né? Mas se não houver um acordo, uma conversa cordial, né? Uma conversa onde os dois se assentem para tratar sobre um assunto. Na verdade, é isso, é tratar sobre um assunto. Não é ver quem que tem mais razão, mas é tratar sobre um determinado assunto. Se não houver isso, né, as pessoas vão estar juntas, mas não vão estar em concordância, né? E quando não há concordância, a gente viu aqui que o poder de Deus não se manifesta na nossa vida, né? Quer comentar alguma coisa? Então, gente, quais são essas áreas importantes, né, que a gente precisa estar em concordância? Então, a gente precisa estar em concordância, o casal precisa estar em concordância. Quando e onde iremos viajar, por exemplo, né? Escolher um lugar para sair, para viajar, tem que haver concordância. Qual a igreja que nós vamos pertencer? Tem que sentar, tem que conversar sobre isso, tem que estabelecer qual é a posição melhor dentro dessa questão, qual a igreja pertencer. Quanto tempo nossos filhos podem ficar no celular, para quem é pai e tem filho na idade, né, de adolescência, ou adolescente ou criança, né? O pai e a mãe precisam se assentar para acordar e definir quando o pai falar ou a mãe falar, né? Filho, é somente 1 hora por dia que você vai ficar no celular. Não é? Estabeleceu isso? Vai ser o acordo, né? Acordo de qual o nosso projeto de vida futuro. Qual o nosso projeto de vida futuro? Você sabe, gente, uma coisa que a gente às vezes não pensa a respeito do nosso projeto de vida futuro. A gente se casa, tem os filhos, né? Adquire ali as nossas coisas, os nossos bens, a nossa casa. Aí os filhos se casam. E você sabe o que acontece? Nós não fazemos um planejamento do que vai ser o nosso futuro. Como vai ser o nosso futuro? Nós vamos viajar, nós vamos ficar, sei lá, vamos fazer alguma coisa diferente, né? Quando a gente ficar mais velho, né? Já os filhos já não estão mais em casa. Qual vai ser o nosso futuro? Tem que ter um acordo, tem que conversar a respeito disso, gente. Porque a vida não acaba quando os filhos vão embora de casa, se formam, se casam e vêm os netos, não. É preciso que se planeje o futuro. Porque senão a vida ela vai se tornando uma coisa... Sabe o que acontece também? Que nós presenciamos muito até casais que a gente teve que conversar, intervir, aconselhar, começam a brigar, gente. Começam a brigar. Coisas que eu ficava assim, meu Deus, não dá para entender. Casal já são avós, né? Eu vi isso na minha parentela, um tio meu, hoje os dois já são falecidos, o casal. Mas teve um momento que eu e minha mãe tivemos que intervir assim, de uma forma tão drástica, porque estava um querendo matar o outro. Sinceramente, de tanto eles brigarem, né? De não tanto eles planejaram, brigarem. né? Então, se os filhos estavam casados, já eram até avós, só os dois dentro de casa, uma implicância um com o outro, fora do comum, uma implicância fora do comum. Sabe? Então, assim, eu acho que é falta disso, de planejar. O que nós vamos fazer? Que aí ficavam os dois dentro de casa. Aí ela sempre era muito exigente com a coisa da casa, dobrou a exigência, ele não podia sujar um pouquinho o fogão, ele não podia sentar no sofá, e era aquela intriga tão grande, e ele implicava com outras coisas com ela, e os dois viviam de implicância. Sabe, eu acho que falta do que fazer. Né? Eu acho que falta do que fazer. Tivemos vários, né, casais que a gente conversava assim, com problemas, a gente ia conversar, o que é? Um implicando com o outro. Ele comprou o sítio, quer ir para o sítio, eu não quero ir para o sítio. Aí aquela questão entre os dois, já de mais de 70 anos, avós, os dois dentro de casa. Ele foi lá e comprou o sítiozinho, e ele ia para o sítio final de semana. Um dia fomos no sítio com ele, nós dois, e ela não foi. Aí fomos conversar, eu não quero ir para sítio, eu não quero ficar nesse sítio. Então, depois ele acabou vendendo o sítio. Então, gente, isso é tão complicado, porque às vezes a gente esquece mesmo disso, ninguém pensa nisso. O que nós vamos fazer na nossa vida, na hora que a gente estiver já com a idade tal,
estivermos só os dois novamente, os filhos não estão em casa, estamos sozinhos, o que nós vamos fazer? Vamos comprar um sítio, vamos para o sítio, né? Um Vamos ficar viajando, outro, vamos fazer um trabalho social. O que você quer fazer? Eu gostaria de fazer isso, então entrar num acordo, Entrar tá? num acordo. Eu não queria muito viajar, não, mas eu quero ficar só dentro de casa, eu não quero ficar. Gente, tem que conversar e entrar num acordo, porque senão, né, lá na frente, gera esse tipo de coisa, discórdia, né? Discórdia grande, por causa de coisas bobas, como esse caso, né? Dos casais Porque do não foi feito um acordo, né? Não se conversou sobre isso. Né? E é isso que é importante no acordo, porque assim, gente, a partir do momento que duas pessoas se sentaram para conversar uma com a outra, estabeleceram ali que aquilo vai ser bom para os dois, né? E trocaram ideias, viram aquilo que é melhor, não é melhor, bom, isso foi estabelecido. A partir daquele momento, gente, aquilo se torna lei. Aqui tem que ser lei. Não, nós acordamos. Foi acordado? Foi. Então, assinou todo mundo ali, aquilo se torna lei. Não pode mudar. E ainda mais né? uma coisa ainda, porque a pessoa fica teimosa, né? Nós vamos envelhecendo, já é comprovado, a gente vai ficando teimoso. Cada um ali fica teimoso na sua área, na sua posição ali, né? E é difícil, às vezes, para abrir mão. Isso é normal, a pessoa fica idosa, fica teimosa. Então, tem isso ainda, né? Então, por isso tem que acordar antes, tem que combinar tudo antes de chegar a essa fase, né? Porque senão, às vezes, você vai cair numa situação, você vai estar triste, desgostosa ou desgostoso, porque você está fazendo uma coisa que não era o que você queria. E é por isso que precisa ter acordo, né? Então, quando a gente casa, a gente está vivendo um outro contexto. Agora não é mais a minha posição nem a posição do outro. É preciso que haja uma conversa, você tem que lembrar que é uma equipe e vocês têm que pensar a dois. Aquilo vai ser melhor. Até a questão de criar de netos também, né? Netos também. Também, de casal também, que às vezes chega um ponto, fica aquele atrito por causa dos netos, né? Às vezes a mulher, ela quer ficar tomando conta dos netos, o marido não quer, o homem não quer, né? Ou vice-versa, coisas assim, né? Eles querem se dedicar só ali aos netos. E o outro não, quer fazer coisa diferente, quer sair, né? Porque os netos, tudo bem de olhar neto, mas os filhos, os pais ali agora são responsáveis, né? Mas tem muitos casais também que acontece isso, né? Por causa da questão dos netos também, é um desacordo também, né? E desavenças que acontecem por causa disso também. Então, saber qual é o projeto futuro. Quantos aqui já fizeram um projeto futuro aí para a vida? Ninguém. É difícil. Já fez? A gente aqui, acho que tem uns 15 anos, 20 anos, nós fizemos, você lembra? Nós fizemos participamos de um congresso de família, e isso nos chocou acho que 20 anos atrás, né? Quando a pessoa falou isso. Quem aqui já fez algum projeto para a vida, na hora que não tiver os dois sozinhos? Nós pensamos, meu Deus, meninos que estavam adolescentes, nunca tinha pensado nisso. Né? Então, assim, quase ninguém pensa nisso realmente. A gente vai vivendo, e de repente depara com... E na realidade, o que eu estou perguntando assim, quantos já acordaram isso? Né? Porque, de repente, você quer isso, mas será que está em acordo com o seu parceiro, com o seu cônjuge? Né? Então, quantos já acordaram isso? Já sentaram, conversaram, estabeleceram. É assim que nós vamos viver lá? É assim que nós Porque estamos vivendo? às vezes, Marisa, fala assim, eu desejei isso, não aconteceu. Mas às vezes desejou, mas não houve concordância. Talvez um acordo, talvez da sua parte falar, mas o acordo, né, de ambas as partes. Está chegando. Não, mas você já não vieram aquele dia à frente, não oramos aqui, não restabeleceu tudo? Então, o plano que tinha feito. Mas faz novamente agora de novo, refaz o plano, né? Isso. E é até importante a gente saber disso, a gente pensar assim, Maria, porque tudo a gente tem que estar renovando, né? Se uma coisa, uma porta se fechou ali, outras portas vão se abrir. Então, pensar assim, refazer novos planos, né? Mas o importante é isso, é sentar e acordar, conversar, discutir um com o outro ali, né? E acordar aquela situação, né? Uma coisa também nessa cabeça que é difícil, né? É difícil, mas eu entendo.
É. Põe lá para ela, põe lá, para a gente ouvir um pouquinho. Entendi. Mas é isso que a gente vai conversar aqui, que justamente é isso. Para que haja um acordo, a gente precisa chamar o outro para uma conversa e para um confronto. Confrontar é você sentar de frente para o outro e falar assim, olha, eu não quero mais que seja dessa forma. Então, vamos estabelecer um acordo? Você quer ficar assistindo televisão o tempo todo e eu estou querendo fazer aqui. Vamos entrar no acordo? Você quer entrar no acordo? Né? Vamos entrar no acordo, eu preciso, porque para a minha felicidade, para que a gente seja feliz, então tem que ter um confronto, sabe? Porque o que acontece? Igual eu falei aqui, são 3 situações. Ou você fica passiva na situação, aceitando o que o outro impõe, ou o outro impõe, estabelece, né, a sua vontade ali, ou se entra num acordo. Então não pode ter a passividade, né? Porque se vocês são um casal, tem que ter esse confronto, tem que se chamar para um confronto, sabe? De forma tranquila, com palavras tranquilas, sábias, né? Profundas, pensar naquilo que vai se falar, vai falar assim, olha, eu não quero mais viver dessa forma, aonde só cada um decide para um lado e a gente não tem acordo. Sem acordo, né, nada vai acontecer na nossa vida. Então tem que chamar para o confronto, sabe? Eu sei que às vezes é difícil, porque vocês viveram um contexto, né, onde o cônjuge tem essa divergência muito grande, né? Mas se não houver da parte de vocês um confronto, chamar para o confronto, para uma conversa, a coisa vai sempre... Talvez nem né? no momento, né? Às vezes no momento, mas depois sentar. Porque não é, quando a gente fala confronto, não é brigar, não né? é brigar, Realmente confrontar a debate situação. de ideias, né? De conversa. No outro hora, por exemplo, igual esse caso aí, né? Você pediu, a televisão estava alta, né? Ele simplesmente não quis abaixar, desligou e saiu. Quer dizer, aí você estava assistindo, não só ele. Você só questionou que estava alta a televisão. Aí ele ficou com raiva e desligou. Quer dizer, num outro momento, você chega para ele, né, e fala, toca naquele assunto, né? Olha, bem, aconteceu assim, tal. O que você acha da sua atitude? Traz aquele momento ali e coloca também a sua posição. Fala, olha, você achou, e uma coisa boa, sempre você lança a pergunta, né? O que você achou da sua atitude? Exatamente. Você acha que a sua atitude foi uma boa atitude? Né, para comigo? Foi, sabe? Isso aí, não, o que não deve, deixar para lá. Deixa ficar passivo. Aí você fica passivo. Você acha, perguntas mesmo, você acha que esse tipo de atitude está melhorando ou está prejudicando o nosso relacionamento? O que você acha, esse tipo de atitude? Então, se julgar para que ele mesmo se sinta incomodado em relação a isso. Porque a pessoa vai acomodando também com essa situação, né? Por um lado, ele faz as coisas e não entra num acordo, por outro lado, o outro fica mais passivo, né? Não entra em confronto para conversar. Então é importante, nesse momento, falar assim dessa forma, né? Levar a pessoa a uma reflexão. Você acha que essa atitude sua, de ficar o tempo todo na televisão e a gente não conversar, a gente não ter uma vida de cumplicidade, de sair e fazer, você acha que isso está ajudando ou está melhorando nosso relacionamento? Né? Aonde nós vamos chegar com esse tipo de comportamento, né? O que os nossos filhos estão enxergando nesse nosso... Né? Então, tudo isso é importante, esse tipo de confronto, para que haja um acordo. Aí, a partir do momento que ele ouviu aquilo, né, e vocês aí estabelecem, então está tudo bem. Então, vamos estabelecer aqui, olha, você vai ver televisão em tal momento, né? Você vê televisão. Nos outros momentos, a gente vai estar junto, vai estar fazendo isso, fazendo aquilo, tal, né? Então, estabelecer ali quais são os pontos em comum, né? E a partir daquilo aqui se torna uma lei. Porque às vezes a gente pensa assim, sério, não sei se é o seu caso, a gente pensa assim, deixa para lá, é melhor ficar assim para não ter problema, a gente ficar em paz, né? Não deixa para lá. Mas assim, será se o certo é isso? Será se Deus quer que seja assim? Porque eu acho que para tudo tem uma solução. E aí você insiste, se nesse dia que você falou com ele isso, ele te deu uma má resposta, ou ele não quis falar, deixa quieto. Vai ter uma outra oportunidade, você torna a tocar, sabe, naquele assunto, ou se tiver um outro episódio daquele, você volta a falar, né, e orar. Eu sei que orar, vocês já oram, né, nessa situação. E eu acredito assim, sabe, que Deus, ele dá realmente, ele vai dar uma palavra sábia, né, um momento sábio, você falar, que vai incomodar, sabe, uma hora a ficha vai ter que cair naquela pessoa, sabe, a forma como você vai falar, como você vai abordar, tem que uma hora aquilo mexer. Né, até vocês perguntaram, fizeram essa pergunta também, né? Para o cônjuge de vocês, né? O que vai ser a nossa vida daqui para frente?
nosso futuro, né? O que vai ser a nossa vida? O que nós planejamos para a nossa vida? É uma boa pergunta, né? Nós vamos continuar vivendo assim, até morrer, né? Ou qual que é o nosso planejamento de vida, né? Então, isso é muito importante, levar esse questionamento, porque às vezes a pessoa está tão assim, né, distraída, tão sem noção das coisas, que vai levando a vida, né? E não pensa nisso. Então é importante questionar, né? É importante questionar, é importante trazer isso para um debate, para uma conversa, né? Conversar, gente, debater é sempre saudável. E a gente tem que ter flexibilidade, né? Para ouvir o outro, né? E ali ver o que é melhor na relação, né? Então isso trabalha também o nosso ego, trabalha, né, a nossa autoestima, trabalha isso tudo, né? Quando a gente age assim. Então, a gente tem que acordar, por exemplo, em como vamos administrar o nosso dinheiro. Tem que ter um acordo, né? Tem que ter um acordo. Como é que vai ser administrado o dinheiro? Tem que sentar. E nós vamos investir? Nós vamos separar um dinheiro para fazer uma viagem. Nós vamos viajar quantas vezes por ano? Uma vez por ano, uma saída, né? Nós vamos ter saídas periódicas para ir no restaurante. Tal. Acordar em relação à vida financeira. É difícil, às vezes não acontece isso, né? Então tem que ter acordo também em como vamos administrar o dinheiro, acordo em quais os limites, até na questão da relação sexual. Até nisso tem que ter acordo. Nós já tivemos muitas situações em relação de conversa com casais, né? E a gente ouviu muita coisa em relação à vida conjugal. E no próprio relacionamento conjugal, né? É preciso estabelecer limites, porque tem coisas que às vezes a pessoa, ou o marido, ou a mulher, às vezes tem um tipo de atitude na relação sexual que ofende o outro, que agride o outro, né? Isso tem que ser conversado, tem que estabelecer limites, tem que conversar sobre isso também, né? Já vimos pessoas que sofreram em relação a isso, porque se sentem às vezes até, de uma certa forma, violentados, né? Numa relação sexual, por quê? Porque não conversaram sobre isso. Quais são os limites? Tem que se conversar. A gente fala sempre isso nos nossos cursos de noivos, né? Que tudo isso tem que se conversar, tem que se estabelecer também ali as regras, os limites, né? Porque a relação conjugal, sexual, é algo muito íntimo, é muito particular, né? É da vida dos dois, mas tem que ter acordo dos dois. Quem vai estabelecer isso não é pastor, não é ninguém. São os dois em acordo, né? Então, se há acordo, tudo bem. Mas é preciso que haja acordo. Porque senão, né, está quebrando aí um princípio que na vida conjugal também, né? Estabelecer também quais o acordo, aonde iremos morar, né? Qual lugar que nós vamos morar. Nós mudamos agora há pouco tempo, né? A gente está morando aqui em cima e a gente estava procurando aquela coisa toda e eu vi um local, né? Até uma pessoa amiga, um amigo meu indicou um apartamento novinho, maravilhoso, né? E como estava na pandemia, o apartamento assim, a gente tinha o primeiro morador, né? Tem elevador, tudo limpinho, tudo muito bonito. Mas a localização, a gente não olhou muito a questão da localização, né? E eu queria muito, que eu vi o lugar, eu vi o apartamento, gostei, vi muito o apartamento. Mas a Alexa tinha olhado um pouco a localização, e ali também as pessoas do lado, o barulho e tudo, e ela não agradou muito, né? Mas eu queria muito, vamos logo, eu estava doido para mudar também, de onde a gente estava, e a gente mudou, né? Para lá, para o local. E até de uma certa forma, até por vamos dizer assim, uma insistência maior minha, né? E aí ela não queria muito. Então não houve um acordo, né? Nós fomos para lá, né? Ela está lá, está bem, está feliz tudo, mas ela não ficou muito satisfeita por causa do local, algumas situações dali, de barulho e tal, que a gente não tinha visto até por causa da pandemia, né? Então, é preciso que tenha acordo até nisso. Coisa simples, mas pode gerar um conflito, né? Por quê? Porque não teve acordo. Né? Se a gente tivesse eu não acordo... insisti, aceitei não gostando muito, mas né, aceitei, ficou tudo numa boa, mas... Poderia ter sido uma coisa talvez diferente se a gente tivesse
pensado se eu não melhor. tivesse ido tomar afoito. Você for tomar afoito, eu deixei para lá, né? Não quis, mas... Então, assim, são coisas assim que a gente precisa considerar. Chegou lá, era um deserto, porque eu não estava passando ônibus, passa até ônibus. Falei, meu Deus do céu, eu adoro silêncio, não aguento barulho. Então é moto, é ônibus, tudo passando. E o apartamento da gente é bem na rua mesmo. Tem um bar do lado, não tinha bar do lado, não vi placa de bar nenhum, porque tudo isso eu estava olhando. Aí tem um bar lá, agora eles não estão fazendo barulho, não, mas no início ficava colocando aquelas músicas de toda altura, né? Então, umas coisas assim. Mas às vezes é mesmo, às vezes a gente tem uma atitude assim e a gente sempre cede um pouco, né? Às vezes o Davi, às vezes ele fala muito isso comigo, o Davi, né? Nosso filho, ele fala assim, mãe, quando a gente comenta alguma coisa, ele fala assim, mas a senhora errou também, porque a senhora cedeu. Sabe? Davi falava isso comigo. Eu falei, a gente aprende tanto com os filhos da gente também. Ele falou assim, mãe, só não pode só culpar o papai em determinado assunto. Porque a senhora podia ter insistido, né? Aí eu falei, que Davi, mas assim, no meu pensamento, eu estava vendo assim, não, né? Mulher tem que submeter o marido, aquilo que ele falava, eu aprendi sempre assim, dentro da palavra de Deus. Eu falei, não, mãe, mas a senhora tinha o direito também de se impor, né, em determinado assunto ou situação, né? O Davi falava... Ao mesmo tempo que você tem que ceder para que haja uma concordância, porque nem sempre é tudo, todo mundo pensa da mesma forma. Ao mesmo tempo que você tem que ceder, né, mas você também a gente tem que entrar num acordo. Eu não posso fazer algo que você está insatisfeito e não quer fazer, eu estou fazendo, né? Aí já está em também, aí já não é nem, como dizer, a gente pensar, não, eu tenho que me submeter, aceitar aquilo. Mas você está aceitando aquilo sem ter uma vontade mesmo, né? De verdade aquilo. Então, na verdade, não está nem submetendo, a gente está aceitando, né? Porque dentro da nossa concepção, a gente não está concordando muito com aquilo, né? Então, é muito além, né? Essa questão de... Então, questão de morar, né? É o que nós devemos comprar quando se trata de coisas que envolvam um orçamento familiar. Isso tem que ser conversado, tem que ser acordado também. Vamos comprar um carro, vai comprar uma coisa que é mais cara, né? Então tem que ter acordo, tem que ter conversa a respeito disso. Acordo sobre correção dos filhos, né? Então, isso é muito importante também, essa questão da correção dos filhos. Porque, gente, nada machuca mais e desestrutura mais o filho do que desacordo. Nada prejudica mais e desestrutura mais o filho do que desacordo do pai e da mãe. Porque faz com que o filho ele tenha de escolher um lado ou o outro, né? O filho tem que escolher um lado e o outro. Então isso gera uma insegurança para o filho. Isso gera uma fraqueza no filho. Por quê? Porque ele não sabe que lado que ele fica. Então o pai tem que estar em acordo com a mãe na criação e na educação dos filhos. Tem que ter um acordo. Sabe? Eles têm que definir. O pai e a mãe têm que sentar e se definir uma coisa em relação ao filho. Olha, filho, vai ser assim, nós não queremos que você faça isso. O pai e a mãe têm que estar em acordo. Porque senão isso gera uma desestrutura no filho em relação ao emocional do filho. E não né? quebrar aquilo que se combinou, né, também. Aqui se comprometeu. Às vezes não vai abrir mão uma hora daquilo que foi combinado, né, pelos dois, e aí... Então é preciso ter acordo. Isso é uma coisa que acontece muito, né, quando dos pais não estarem em acordo. Às vezes acontece muito isso, né? O pai é aquele que deixa fazer, e a mãe às vezes é aquela que chama mais, né? Põe mais rédea na coisa, né? E o pai, deixa para lá, não, o menino é assim mesmo, tal. Aí o que acontece? O filho fica achando o pai bonzinho e a mãe, né, é uma megera, né? Bruxinha, megera, porque a mãe, ela não deixa, a mãe não pode, né? E o pai é o bonzinho, que não tem problema, que isso, homem é assim mesmo, filho é assim mesmo, deixa para lá. Então tem que ter concordância, não pode ser dessa forma, né? Os dois têm que estar juntos, pensando, assentados, conversando e estabelecendo, né? Se tiver que ter alguma discordância, tem que ter entre os dois, conversando antes, acordando, para depois chegar a um consenso em relação ao filho, né? Então isso é muito importante dentro da questão conjugal. Acordo sobre a correção dos filhos. Acordo sobre o nível de comunicação dentro de casa, né? Ou seja, eu não aceito palavrões, eu não aceito xingamento, eu não aceito gritarias. Tem que ter acordo disso também. Tudo, gente, tem que ser conversado. Tudo tem que ser conversado. Então, no relacionamento, você tem que chegar para o seu cônjuge e falar assim, olha, eu não aceito que aqui dentro de casa, sabe, eu seja tratada com gritos, com xingamentos, né, e com palavras. Eu não aceito isso. Estamos de acordo com isso? Tá ok? Tudo bem.
Então, senta e acorda. Mas tem que ser conversado. Tem que entrar num acordo a respeito disso, né? E aí cada um respeita a parte que fez ali desse acordo, né? Cada um tem que respeitar a parte que fez do acordo. Então, assim, gente, o relacionamento conjugal, se a gente começa a andar dessa forma, né? Nessa linha de pensamento e de atitude, dificilmente nós vamos ter problema no relacionamento conjugal, né? Quando você entra em acordo, estabelece acordo em todas as áreas. Então é assim, você resolve uma área, né? Está ali resolvendo a área, resolve aquela área. Acordou? Ótimo, está resolvida essa área. Aí nós vamos partir para uma outra área, né? Não vai tudo de uma vez, não. Vai área por área, né? Então, essa área está ok? Está estabelecido um acordo? Ok. Então, vamos lá, vamos passar para uma outra área. Agora, vamos ver a nossa relação conjugal, né? Para o futuro. Vamos resolver isso. Então, cada área, né, você vai resolvendo aquilo, blinda aquela área, resolve uma outra área, blinda aquela área, né? A Célia está pensando assim, nossa, é complicado em casa, né? É muitas áreas, né? Mas é assim, gente. Eu acho que tudo isso, Célia, é porque a gente erra no início do casamento, do relacionamento. A gente não aprende muito essas coisas, né? A gente faz ali um curso de noivos e, né, a maioria de nós, a gente também fez curso de noivos, foi na igreja católica, né? E, assim, aquele curso de noiva, aquela coisa mais básica, você nem lembra daquelas coisas assim, né? E depois você não fica tendo um acompanhamento, uma coisa bem assim. Depois que a gente foi aprendendo muito, que a gente saiu foi para a igreja evangélica, né? A gente participava de muitos encontros, coisas de casais, tudo. Mas ainda nem era tanto que se tinha, né? A gente foi fazendo muito na vida da gente porque a gente lia muito também, né? A gente lia muito, né? Lia muitos livros de casais, desses assuntos, estudava muito a Bíblia, lia, e pela gente mesmo a gente buscava e a gente conversava muito. Né? Como eu já falei para os irmãos, a gente chegava até, às vezes, 2 horas da manhã, né? Quebrando o pau. Quebrando o pau em determinado assunto. Às vezes era 2 horas da manhã. Mas enquanto aquilo não ficava resolvido, e a gente orava ali, então tá. O que você está falando aqui, eu acho que é o melhor mesmo. Então eu vou me submeter, vamos orar aqui. Era assim, então é muito importante. Às vezes a gente não faz isso, principalmente a mulher. A gente se coloca naquela posição de ir aceitando as coisas, né? E deixando para lá, e deixando para lá. Então, a gente resolveria, acho que, 100% dos problemas, né, do casamento, e não chegar a um ponto assim, mais crítico, depois de muitos anos, a gente conseguisse confrontar. Fica mais fácil, com Sim, certeza. quando está junto, Para ouvir também, né? Para estar ouvindo. Com certeza. Mas Deus dá a gente também, né, Célia? Como Deus fala na palavra, né? Que Pedro fala, quem sabe a gente... Nós não sabemos, a mulher que o marido ali, ou vice-versa, não é cristão, a gente não sabe se ele vai se converter, né? A gente não sabe, a palavra fala isso. Mas também fala que com a atitude nossa também, pode haver uma mudança, né, na vida dele, no quebrantamento, às vezes não vai converter, mas essa é aquela pessoa que você vai viver bem, conviver ali em paz, que Deus quer isso para a gente, né? Então é pedir a Deus coragem para confrontar. Eu volto a dizer, acho que tem que confrontar. Talvez você ficou nessa posição assim, de deixar para lá também, de se submeter, de não enfrentar, né? Eu volto a dizer, não é brigar, mas é enfrentar a situação. E às vezes quando o homem, ou qualquer um dos cônjuges, às vezes é a mulher que é assim, e o homem, né? Fica naquela mais no quieto ali. Quando ele vê que o outro, a postura do outro é aquela, né, de retrair, de deixar para lá, minha filha, aí mesmo é que continua fazendo, né? Mas quando a mulher reage, ou quando o homem reage do outro lado, né? Ai, peraí, né? Não posso ir assim, porque senão, né, o negócio não dá certo mesmo. Então, eu acho assim, que ninguém, por ainda, eu entendo, eu imagino quanto não deve ser fácil, né? O julgo desigual. Não é brincadeira, por isso que a gente fala isso. Todo mundo aconselha, sou solteiro. Gente, não entre num julgo desigual. Né? Não entra, mas ele é muito bonzinho, ele é uma gracinha, né? Está vindo aqui para a igreja, né, Déia? Tem uns casos assim, né? Às vezes converte, né? Vem para a igreja, aqui é minha família, né? É minha família, que bênção, é maravilha. Pois é na frente, né? Não é aquilo. Então, são os problemas, né, que vêm. Então, a Bíblia é muito clara para a gente. Quem tem o Espírito de Deus deve ser guiado pelo Espírito de Deus. Né? Então, ora, pede a Deus antes. Né? Senhor, me guia, é isso mesmo? Né? É essa pessoa mesmo? Meu Deus, testifica aqui dentro de mim. Porque agora, é claro, às vezes, né, igual o caso de vocês, converte depois, já está casado. Né?
Tem tudo isso, mas a palavra de Deus, né, traz uma solução. Não é fácil. Tem que ter. Aham. Não quero conversar. Que a gente fala, tudo que a gente fala está errado. Aham. O senhor está entendendo? Sim. Muitas vezes. Aí Tem um momento que se chamar para conversar numa boa, não quer conversar? mesmo que você mexer na casa de marimbondo, a mesma coisa. Aham. Mas se você virar e falar assim, olha, eu quero Mas respeito, tem que mexer, vamos na casa de eu não marimbondo. quero. Se você fala assim, olha, eu exijo respeito, eu não aceito você me tratar dessa forma. Isso aí eu ponho o limite. Isso aí eu ponho o limite. Sabe, quando eu vejo que a coisa tá feia, não é assim. Isso aí eu ponho mesmo. Mas assim, por uma certa parte, a minha vida é até organizada. A gente planejou, como o senhor estava falando, né? Na velhice, a gente viajar, a gente faz umas 5 viagens por ano. E é muito bom. Sim, Agora, é como se fala, né? O ser humano, né, cara, ele tem defeito. Como eu tenho defeito também, ele. Isso. Tá entendendo? Então, são pequenas coisas, às vezes, que a gente é melhor deixar um pouquinho para lá. O senhor tá entendendo que não tem jeito. Tem coisa, Alexa, que não tem jeito de você resolver. Não entra na cabeça da pessoa, ele pôs aquilo ali, não adianta. Olha, só para quem convive com um marido que não é convertido, é que sabe. E eu já estou mais de 20 anos nisso, mas Deus está me dando força. Isso. Confesso que já teve um momento que eu quis separar. Mas olha, eu te falo uma coisa. Toda situação que acontece, né? Vamos dizer o seguinte: se a Alexa fosse a esposa do seu marido, isso não ia acontecer nunca. Nunca. Porque quando a pessoa ela tem é a questão de natureza, né? Questão de natureza, questão de criação, isso vai muita diferença. Mas, por exemplo, a Alexa, se ela fosse, esqueci o nome desse marido do Carlos, fosse esposa do Carlos, o Carlos está mandando pianinho. Porque, você sabe por quê? Ou tinha separado. Duas coisas. Por quê? Porque, na realidade, a questão a postura dela, né? Ela vai se posicionar até que aquilo se resolvesse. Sabe? É a postura dela. Não que ela esteja certa e você esteja errado, de forma nenhuma. Mas a postura dela, a atitude dela seria essa, sabe? Então, isso vai muito da pessoa, né? Da pessoa, porque você não quer realmente ter esse confronto, porque você está vendo que do lado de lá fica aquela resistência, né? E às vezes também, aquilo que você já recebeu da sua família. Da sua família. Dos seus pais, do seu temperamento, aquilo que você veio carregando do que você viveu na sua família. Então, desde o início, ele viu essa postura sua assim, por isso que ele age assim. E aí você fala, não tem jeito, não tem jeito. Talvez, se você tivesse, como você diz, um temperamento diferente, agido diferente lá no início, às vezes alguma coisa... Vocês falam na mesma linguagem, quer dizer, da comunhão com Deus, é diferente. Com certeza, é diferente. E uma pessoa, eu não posso me trocar pela uma pessoa que não conhece Jesus. Eu tenho que ter sabedoria e ver, às vezes até escutar coisa que eu não queria. O senhor está entendendo? Mas eu não vou discutir a altura, eu não vou gritar. O senhor entende? Às vezes, com uma palavrinha eu resolvo muitas coisas. Isso. Eu acho que a mulher que é casada, a sugestão que eu dou hoje para... que não sou eu só, né? Porque quando eu conheci ele, eu não conhecia Jesus, né? Hoje eu conheço Jesus e ele não quer nem ver. Ele disse, o pastor está fazendo lavagem cerebral, que está não sei o quê, aquela coisa toda. Eu vou discutir isso o quê com ele? Mas você vê que é engraçado, Miriam. E você vê que não é nem questão relacionada, espiritual ou de igreja, né? A gente está falando aqui de concordância em relação a posturas, né? Como é que nós vamos agir em relação ao nosso filho? Como é que nós vamos reagir em relação a essa questão? Não é nem questão de igreja. Igreja é uma coisa também, né? Mas você vê, é até uma coisa normal de um casal que, mesmo que não conhecesse Jesus, estivesse discutindo, porque isso é para todo casal, mesmo para quem não é cristão, né? A concordância é para todo casal. Ou seja, uma vez que você casou, que você se uniu a uma pessoa, os dois têm que se sentar e começar a estabelecer quais vão ser as atitudes tomadas em cada área ali, né? Mesmo que não sejam cristãos, né? Não, com certeza. Não é fácil, né, gente? Por exemplo, em trabalho, em qualquer lugar, a gente tem que ter muita sabedoria e ver o que é que vai falar, né? Porque Isso.
se o outro está super estressado, a gente tem que manter a calma. É. Esperar aquele momento que a gente possa... O momento certo para poder conversar. Exatamente, eu sempre faço assim. Entendeu? Eu, na minha natureza, uma coisa que eu acho que nunca aceitaria é falta de respeito. É. Não aceitaria isso. Eu sempre falava com ele no início, falei assim, olha, eu fui muito bem criada, muito bem tratada, né? A gente tem referência do quê? Sempre é do pai da gente, né? Eu falo assim, fui muito bem tratada pelo meu pai, nunca me maltratou, nunca gritou comigo, então não vou aceitar. Marido vir gritar comigo, nunca aceitaria. Se um homem levantasse a mão para mim, lembra um dia eu falei, Rogério, nossa, eu não entendo algumas mulheres. Eu falei, se você um dia levantar a mão, encostar a mão em mim, eu posso morrer de te amar. Eu não fico com você. Sabe? Então eu tenho inimigo que eu acho falta de respeito. Porque aí você vai se submeter, aí ele vai continuar sempre fazendo. Né? Que às vezes a gente vê, né, a pessoa fala, não foi a primeira vez. Quando a gente vai ver um problema no casamento, traição, ou bateu, ou aquilo, aí quando você vai apurar, não foi a primeira vez. Você fala, então, tá vendo? Não foi a primeira vez. Então, sempre aquilo repete, né? É. E assim, e não é se grita, não é a mesma coisa, né? O que a gente falou. O confronto é isso, é chamar na hora, peraí, vem cá, olha. Vem cá, olha, eu queria conversar com você. E Ilan começa a lançar as perguntas, olha, eu não estou feliz, será se você não está vendo? Se você é meu marido, você não quer me fazer feliz, eu não estou feliz assim, a gente não está bem assim nessa área, o que você acha? Nós vamos continuar assim? Ah, não fala nada, responde, sai para lá? De outra vez, você chama novamente. É a insistência, aquele tópico que você falou do início. Ou você insiste, ou você cede, né? Qualquer outro, ou acordo. Então, insista, sabe? Nunca pense, deixa para lá, sabe? Ele continua insistindo, porque a gente não sabe. Não fala que água mole, não quer em pedra dura, né? Então, vai insistindo e orando, vai insistindo e orando, vai insistindo. Gente, eu vi testemunho de uma mulher, a coisa mais linda, sabe? Ela contando o que o marido fazia com ela, e um dia que ela colocou para ele o prato ali, não era cristão, ele um prato para ele com a limonada, ele pegou a limonada, jogou no chão, coisou o prato nela, sabe? Aí ela foi, e só saiu catando as coisas assim, ele se derramou em prantos, sabe? E naquela noite ali, ele se rendeu, o Senhor Jesus se converteu. Quantos anos essa mulher pelejando com ele, sabe? Então, assim, a gente não sabe a hora. Né? Deus pode, num momento assim, numa hora, transformar tudo aquilo ali. Então, não pode desistir, sabe? Né? Inclusive, até eu vi também o depoimento de uma mulher que o marido, assim, aprontava, traía ela, chegava à noite, nas madrugadas, bêbado, sujo, aquela confusão toda, e ela brigava com ele, a confusão danada, né? E ela fez um curso com uma pessoa que mexe nessa área de desenvolvimento pessoal, e aí essa pessoa orientou ele, falou assim, olha, é muito importante que você faça perguntas para o seu cônjuge, né? E aí, um dia, quando ele chegou lá todo doido, todo sujo, né, lá das noitadas dele, com outras mulheradas, chegou em casa, aí ela não falou nada, aí ela chegou e perguntou para ele assim, senta aí, pediu para ele sentar lá, né? Falei, já viu você com seus discursos, com a sua conversa, Ela falou assim, olha, o que você acha se eu estivesse saindo com uma pessoa e essa pessoa estivesse ali me usando, e aí ela usou expressões até bem coisas assim, sabe? Passando a mão em mim, fazendo isso e aquilo, e me julgando na cama. Falou um tanto de coisa com ele. O que você acha se uma pessoa fizesse isso comigo? Né? O que você ia sentir? Aí começou a falar com ele, sabe? E ele falou assim, você tá maluca? Você começou a falar um tanto de coisa. E foi embora, e saiu. Esse cara foi, voltou, ficou pensando, voltou, pediu perdão para ela, ajoelhado, pedindo perdão para ela. Porque ela fez ele enxergar uma coisa que ele nunca tinha enxergado, o mal que ele estava fazendo para ela. E aí ela fez ele enxergar, né, o contrário, né, do que se fosse ela, aquela pessoa que estivesse sendo ali, né, usada, fazendo o que ele estava fazendo. Né? E ele pensou naquilo, chegou, passaram uns 2 dias ele fora, quando ele voltou, chorando aos prantos, pediu perdão, restaurou a família mudou totalmente. Às vezes, algumas perguntas que a gente faça, né, não é nem você impor alguma coisa, mas você fazer uma pergunta sábia, você toca no coração daquela pessoa, e aquela pessoa, às vezes, ela dá aquela clareada, você fala, enxerga, né? Vai lá. Muito com isso. Às vezes, a gente, igual vou citar o seu exemplo que você expôs aqui,
Mas às vezes a gente fala a mesma coisa toda Sempre, vez sempre. e não adianta. É. Então, se você não usar uma nova linguagem, às vezes uma Isso. palavra diferente que você usa. Eu estava tendo um comportamento do meu filho muito agressivo comigo, a gente teve que levar ele para o psicólogo por causa da perda do vô, a chegada do irmão, que foi tudo muito junto, né? A perda da avó, que também foi recente. E quando eu comecei a me escutar, a entender o que eu estava falando para ele, eu vi que ele nada mais estava fazendo do que refletir naquilo que eu falava para ele. Entendeu? Então, de 2 semanas para cá, só de eu ter mudado a forma com que eu falo com ele, Isso. ele já virou outra criança. É. E essa questão das perguntas é transformador. É. Quando você coloca a pessoa para refletir, você mexe no modelo mental dela. Exatamente. Quando você leva ela para esse campo dela refletir sobre aquilo que ela está fazendo, às vezes você não precisa falar muita coisa. Porque tem hora que a gente baba de falar e não adianta nada. Não adianta nada. Falando as mesmas coisas. Então, quando você leva a pessoa para refletir, isso realmente, isso que muda as pessoas. Exatamente. Amplia a visão dela. É. Né? Então, é muito importante. Ao invés de a gente ficar repetindo sempre as mesmas coisas, porque a gente vê muito caso, por exemplo, de casal que... Eu lembro de ter ouvido uma história assim, que o rapaz, ele comia o miolo do pão durante o casamento inteiro, a vida inteira que eles tinham junto lá, tipo 5 anos de casamento, ele comprava o pão, comia o pão, porque ele achava que ela gostava da casquinha. Só que ela detestava a casquinha e comia a casquinha, porque achava que ele gostava do miolo. E até um dia que eles sentaram e alguém comentou e ela soltou isso. E ele falou, nossa, mas esse tempo todo eu tô comendo o miolo do pão, achando que você gosta da casquinha. Não, eu detesto a casquinha. Então, porque a gente não fala. Então, é outra coisa que eu acho que a gente tem que expor. Né? As pessoas se fecham, não falam o que está sentindo. E aí, como é que a pessoa vai adivinhar? Eu mesma achava que o Paulo ele tinha que adivinhar o que eu estava querendo. A partir do momento que eu comecei a falar para ele o que eu queria, a nossa relação mudou muito. Entendeu? Então, assim, as pessoas têm que aprender a se comunicar. A comunicação é tudo, né, na vida. Então, o poder que há nas perguntas. Às vezes não é tanta gente falar, né? Falar e falar o que eu quero, tal. É você aprender a fazer perguntas e as perguntas tocarem. É o que Jesus fazia, né? Jesus, ele sempre perguntava, né? Quando uma pessoa falava uma coisa, ao invés de dar uma resposta, ele perguntava à pessoa. Ele fazia uma pergunta. Ou julgava uma parábola, né? Então, as perguntas são muito poderosas. Muito poderosas. Então, se você, como ela falou, às vezes você fica tendo uma mesma atitude o tempo todo e você não consegue ter um resultado que você esperava. Mas se você muda o seu diálogo, a forma de se falar, a forma de você abordar, de repente as coisas vão mudando, sabe? Levando a pessoa a pensar o porquê que ele está fazendo aquilo, né? É a melhor forma da pessoa realmente ela saber e se revelar ali. Exatamente. É. Exatamente. Aham. Vira uma âncora, né? É. De forma diferente. Verdade. Muito importante isso. A forma de se falar, o que você fala, né? Até para você poder entrar num acordo, né? E aquela pessoa poder realmente receber o que você está falando, sabe? Isso é muito importante. Eu vou até assim, vou ver se na próxima vez a gente até traz algumas coisas relacionadas a essas perguntas, né, que você pode fazer, para que aquela pessoa
ela possa entender e receber aquilo que você está querendo falar. Foi até uma situação interessante. Uma vez uma pessoa da igreja, ela estava precisando tomar uma decisão em relação à vida profissional dela, né? Ela tinha que tomar uma decisão muito rápida. E ela estava sem saber, ela estava inquieta, confusa no que tomar. Aí eu senti tanto que eu vi que ela estava confusa, é uma pessoa até muito inteligente, uma pessoa muito capaz, assim, mas ela estava muito confusa. E aí Deus me incomodou naquilo, e eu liguei para ela, mais ou menos, eram umas 3 horas da manhã. Eu passei um WhatsApp para ela. E aí Deus foi colocando no meu coração várias coisas que ela precisava perguntar para ela mesma, para ela ter a resposta daquela decisão que ela precisava tomar. Então eu fui falando várias perguntas, sabe? Em relação à decisão que ela precisava tomar, né? Aquela decisão, se aquela decisão realmente era a decisão certa ou não. Então, nessas perguntas, depois, no outro dia, ela falou comigo, falou assim, nossa, bispo, é o que eu precisava ouvir, porque eu não sabia o que fazer, mas eu precisava estar respondendo essas perguntas que o senhor me fez. Então, eu enviei essas umas 6 perguntas que eu mandei para ela. E ela, respondendo essas perguntas, ela já soube direitinho o que ela precisava tomar, por causa dessas perguntas que foram feitas. Então, é muito importante. As perguntas, elas têm muito poder, né? Então, ao invés de você determinar e querer que os outros façam aquilo que você quer que ela faça, você tem que fazer perguntas para que ela possa refletir e tomar aquela decisão, sabe? Então, isso é muito importante. Então, gente, assim, para que haja um acordo, né, 2 pessoas, elas precisam abrir mão, né, fazer concessões, um cede aqui, o outro cede ali, e depois eles entram em acordo, né, e aquilo ali se estabelece como lei. Então, em tudo, gente, em tudo é preciso que se estabeleça ali um acordo naquilo que se quer. Tudo tem que ser dessa forma, né? Até vocês que têm filhos, falem isso para os seus filhos também, a importância disso, do acordo, tratar as coisas até antes, né? Então, até antes do casamento, é importante fazer acordos até antes do casamento, né? Como é que vai ser a questão financeira, quem vai administrar a questão financeira, né? Como é que nós vamos fazer em relação a isso e aquilo, dos filhos, vamos ter filho agora, e depois vamos acordar, vamos ter filhos e tal, tudo em acordo. Então, tudo tem que estar em acordo. E a gente até pensou em fazer aqui, chamar aqui na frente algum casal, né? Hoje a gente tem poucos casais aqui, né? Mas chamar um casal aqui na frente que a gente ia ver com esses casais, que vocês tivessem essa liberdade de falar alguma área que vocês estão em desacordo, né? E a gente poder ver dentro aqui do que nós falamos, né? Como que se pode se entrar em acordo nessa área, né? E, por exemplo, nós temos um acordo na área financeira. Aí vai sentar um aqui, e aí vai falar assim, eu não concordo com isso por causa disso, disso, daquilo, né? A outra, eu não concordo com isso por causa disso, disso, daquilo, né? E a gente vê para chegar num ponto em comum, né? Mas o horário também se inscreveu, eu me lembro desse casal com problema do sítio, né? Nós falamos isso com eles. Vai colocando aí, ó, cada um, o que você quer, o que o outro quer, e vocês vão ver, vão fazendo perguntas para ver se isso vai ser bom para vocês, né? Tá indo para o sítio todo domingo. O que vai ser bom para vocês? Né? Não vai ser? Isso vai trazer crescimento para vocês, vai trazer alegria e tal. Vai ser todo domingo? Não vai ser? Quem que vai estar lá? Quem vai cuidar? Todos os dois, a gente falou para que eles fossem escrevendo e respondendo as perguntas, né? E o porquê que cada um ali queria aquela coisa e o porquê que não queria. Por que você não quer ir para o sítio? E por que você quer? Né? E eu acho que isso ajudou, né? Porque depois, numa boa, ele vendeu o sítio e eles resolveram o problema. Mas o problema estava sério. Gente, o problema estava muito sério para esse casal, de quase 80 anos, a ponto sério mesmo, os filhos preocupados, os netos, por causa de um bendito de um sítio, que um queria ir, o outro não queria ir. Então, assim, e tudo, às vezes, as coisas ficam simples. Senta, escreve, conversa, né? A gente sabe que às vezes é difícil isso. Mas insiste, sabe? Insiste, vale a pena. Até insiste na conversa, no relacionamento. Um autor que diz assim, olha, faça uma lista de 2 colunas. Na primeira, escreva cada um dos cônjuges, né? Na primeira coluna, você escreve que pontos são muito importantes para você. Na segunda, os pontos que você poderia abrir mão. Então, se é o João, por exemplo, ali, né? O João vai escrever ali, olha, nessa área financeira, quais são os pontos que eu não abro mão em relação à área financeira, né?
Mas quais são os pontos que você poderia abrir mão? Você escreve na outra coluna. Marido, mesma forma, na área financeira. Quais os pontos que eu quero que seja dessa forma? São esses aqui. Né? Quais os pontos que eu posso abrir mão, né, em relação à área financeira? Eu abro mão nesse aqui. E aí vocês vão entrando em acordo. Né? Então, aquilo que você não quer abrir mão e aquilo que você pode abrir mão. Entra no acordo dessa forma. Aqui, isso que eu estou me lembrando, até que já nosso tempo está dando, né? Mas só desse casal, estou me lembrando de uma coisa. Ela tinha uma situação que ela depois expôs isso para a gente na frente dele, que quando eles se casaram, eles eram bem jovens, os dois, e ela teve muitos filhos. Mas ela, como era muito inteligente, ela tinha vontade de estudar mais, e ele não deixava, ele tinha muitos ciúmes dela. Tinha muitos ciúmes dela, diz que até hoje tem muitos ciúmes. Então, o que acontece? Ela tinha vontade de desenvolver, de estudar, de fazer as coisas, e ele não deixava. Né? Então, depois de muito tempo já, com os filhos já mais casados, adultos, e ela sempre falava isso, né, dessa vontade que ela tinha e ele não deixava por ciúmes. Então, quer dizer, o que eu vejo? Igual o André está dizendo ali, quando vem uma situação assim, tipo, ele queria impor agora, né? Então, agora não tem um sítio, vamos para o sítio. Para ela, estava sendo como uma imposição, aquilo que foi imposta para ela desde que eles casaram, dele não deixar ela estudar, dela ter que ficar dentro de casa só ali criando os filhos, né? E ela costurava e fazia essas coisas assim, porque foi uma imposição dele. Então, como é agora, os dois já sozinhos, ele querendo impor, né, deles irem para o sítio, acho que ela falou assim, não, eu não vou aceitar isso mais. Né? Então, tudo como é que está ligado, né? E eu estou lembrando isso aqui, por que com certeza está ligada a situação? Porque foi uma das coisas que ela colocou nas conversas da gente, tentando ajudar. Então, colocando a situação lá de trás. Né? Então, coisas que não são resolvidas, né? Coisas que não são resolvidas. E tudo isso ligado ao emocional, por exemplo, situações, né, dos maridos. São questões emocionais, né, de coisas lá de trás, deles mesmos, que não foram tratadas, trabalhadas ali na vida deles. Então, gera essa dificuldade de flexibilidade, né, de conversa, de diálogo. A pessoa fica fechada. Então, são questões emocionais. Né, enfim, é bem complexo, né, gente? É bem complexo, né? Por isso que a questão, quando a gente falou que a questão do acordo, ele tem que haver um equilíbrio emocional. Né? Mas, às vezes, a pessoa ela já vem de uma coisa desequilibrada emocionalmente, já não tem um equilíbrio emocional. Né? Já não tem essa situação emocional bem resolvida. E aí fica difícil. Né? A pessoa fechada, a pessoa que teve problemas lá atrás. Né? Então, já fica mais complicado. Mas alguém quer colocar alguma coisa? Alguém quer colocar alguma dificuldade aí no relacionamento conjugal? Tem essa liberdade também, né? Oi. Uhum. É um vício emocional. É. 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 Isso. Exatamente. É. 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 E o sinal que a família não está bem, vamos dizer assim, ó, é justamente o filho. Por exemplo, se o seu filho não está bem, é porque a criação que está tendo ali, as atitudes, o comportamento, não estão sendo bons. Né? É o sinal, é o sinal. É. Pequenas coisas. É. É.
Agora, é muito importante, Andréia, nessa questão até dos filhos, que você esteja em acordo com Paulo, né? É você sentar com Paulo, conversar sobre isso tudo com Paulo, falar com Paulo a respeito disso, os comportamentos, as atitudes, para que haja esse acordo também, sabe? Porque o homem, às vezes, ele não tem essa percepção, né? Ele não tem essa percepção do que as atitudes dele podem refletir na vida dos filhos. Então, é muito importante estar alinhando, né? Esse alinhamento é muito importante para a criação dos filhos. Quando estiver alinhado, você e ele, em relação, né, à criação dele, a forma de agir, as atitudes, a forma que você vai corrigir, aí a coisa vai funcionar perfeitamente. Tem que estar alinhado. Uhum. Isso. Tá vendo? Incrível, né? A rebeldia, né? Aquela coisa toda. É verdade. É, é, é verdade. Então, aham, isso. É. Uhum. É, é. Isso, isso. É, 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 é. É verdade. É. Ótimo, ótimo. Isso. Maravilha. Glória a Deus. Amém, gente. Então, vamos ficar de pé. Deu para assim, pegar a ideia aí da questão da concordância, né? Da importância, ainda que, né, já estejam um casamento já de muitos anos, é muito importante. Tem muita coisa para se acertar, né? Sentar, conversar e acordar. Tem muita coisa, sabe? É. E manter o acordo. É. Isso é muito importante. É. Como é que é? Ah, é. Verdade. Amém. É. Amém. Glória a Deus. É, é. Mas já conversou e acordou isso aí? Sentou os dois e falou assim: olha, quando eu estiver na cozinha, amor, não precisa ir lá, deixa que eu resolvo. Já está acordado já, né? Isso. Então se ela não vai, não. Se está acordado, se ela não vai, não. Ah,
Amém. Tem que colocar o microfone para sair na gravação. Não, para sair. Tem que colocar para sair na gravação. Amém. Então vamos orar, gente, agradecer a Deus. Pai, nós te agradecemos por essa noite. Obrigado, Senhor, ó Deus, por essa palavra, por esse entendimento que o Senhor tem nos dado. Nós estamos aqui, Senhor, para crescer e aprender, Pai. Nós queremos, Deus, desfrutar daquilo que o Senhor tem estabelecido para as nossas vidas, na vida conjugal, na vida familiar. Nós queremos aprender a cada dia. E nós pedimos, ó Deus, por esses relacionamentos, Senhor Jesus, que estão difíceis de conversa do marido com a esposa. Senhor, nós oramos, ó Deus, agora por esses relacionamentos, Senhor, por esses casamentos. Pedimos que o Senhor esteja, Senhor, Teu Espírito Santo esteja tocando nesses corações, quebrantando, tirando toda dureza, toda inflexibilidade, Senhor, toda resistência ao diálogo, à conversa, a esse confronto importante, ó Deus, que o casal precisa ter. Nós oramos em nome de Jesus, Senhor, apresentando a vida desses cônjuges, Senhor, pedindo que o Senhor toque no coração deles, Pai. Que o Senhor esteja quebrantando ali, tirando todo orgulho, Pai. Ó Deus, tirando ali toda resistência, para que eles possam, Senhor, conversar, acertar, ó Deus, entrar em acordo, Senhor, sobre todas as coisas. Nós apresentamos a Ti cada pessoa que está aqui nessa noite, Deus, cada família que está aqui representada, e nós pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo, Senhor, esteja nos direcionando em tudo, em cada decisão, ó Deus, em cada conversa que teremos, que o Teu Espírito Santo esteja, Senhor, no centro, nos direcionando em tudo, nos dando sabedoria, ó Deus, nos dando palavras sábias também. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, e apresentamos cada família aqui representada para a glória do Teu nome. Amém, amém. Graças a Deus.